Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. E como fazemos todas as sextas-feiras, mais uma vez, estamos juntos para esse estudo breve e expositivo do livro de Atos. Hoje, no capítulo de número 12, que marca uma inversão da apresentação da história da igreja primitiva, onde Paulo e Barnabé passam a ganhar proeminência a partir do capítulo 13 até aqui no 12. Pedro e os demais apóstolos tinham um destaque maior, junto com aqueles diáconos que haviam sido eleitos, texto que está lá no capítulo de número 6. O capítulo de número 12 mostra o Herodes aqui na história, aquele mesmo Herodes a quem Jesus foi apresentado e que se recusou a julgar Jesus. Mas aqui mostra Herodes como ele verdadeiramente era: um líder sanguinário, um líder de violência, um líder que se valia do poder político que ele tinha, dos favorecimentos que o Império Romano lhe dava, para com mão de ferro governar o povo judeu. É preciso deslembrá-los de que Herodes reinava, mas na prática quem mandava era o Império Romano. Mas as questões internas, a política de Roma era deixar que suas lideranças tratassem disso. E aqui vemos Herodes perseguindo, a mando dos religiosos da época, os cristãos que iam se convertendo e apresentavam Jesus Cristo como o novo Senhor desse povo que agora se formava. Lembremos que nos capítulos anteriores temos a conversão de Cornélio e então o Espírito Santo sendo derramado também sobre gentios. E esta mensagem de caráter universal, esta mensagem que alcançava todas as pessoas e incomodava profundamente o status quo, os religiosos da época, os líderes, o templo, o pessoal do templo, os sacerdotes, escribas, eles ficavam profundamente irritados com essa igreja que se formava em Jerusalém e a partir de Jerusalém. E conseguiram então colocar Herodes para defender a sua causa, a ponto de Herodes prender a Pedro e a outros discípulos e apóstolos, tendo, por exemplo, nesta ocasião, matado a Tiago, o apóstolo, irmão de João, um dos filhos de Zebedeu. Herodes era um homem sanguinário, um líder político que se valia da força para governar. Parece até com os dias em que nós vivemos, em que lideranças políticas se levantam e principalmente com o apoio de parte dos cristãos, empreende um estilo de governo que nada tem a ver com o cristianismo. Isso fica claro e evidente que a comparação com esse texto do capítulo 12 e o momento pelo qual passa a Igreja Evangélica Brasileira, que se alia ao governo federal, traz enormes preocupações para líderes que querem fazer com que a igreja viva independente da influência e do poder político. A igreja deve se reger por si só, mas os sacerdotes e escribas da época não se conformavam com isso e aí se valiam dos poderes políticos para perseguir aqueles que discordavam de suas opiniões e da tradição religiosa judaica. É preciso
que o povo de Deus tenha como único árbitro de seus julgamentos a palavra de Deus. Não se valendo de poderes políticos, não se valendo de poderes econômicos, mas agindo única e exclusivamente com o arbítrio da palavra de Deus. De tal forma que possamos, a exemplo daquele povo que se juntava e que passava a ser chamado de o povo do caminho, e como vimos no capítulo de número 11, passou a ser chamados de cristãos, que este povo, hoje, a exemplo do passado, seja um povo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vemos o Espírito livrando a Pedro da prisão. Ele seria julgado e certamente, a exemplo de Tiago, enfrentaria a morte. Mas Deus o livra da perseguição de Herodes e faz com que, no final do capítulo, Herodes enfrente uma morte trágica, terrível, por causa da sua arrogância, pelo fato de, idolatrado por um povo com valores religiosos deturpados, queriam compará-lo a Deus. Queriam compará-lo a um enviado de Deus, sendo que aquele homem certamente nada tinha a ver com Deus. E ao aceitar a bajulação desses religiosos que o comparavam a Deus, Deus pesa a mão sobre a vida de Herodes e ele tem um trágico fim. Este fim que Herodes experimenta é o fim que está reservado a todas as pessoas arrogantes, a todas as pessoas prepotentes, a todas as pessoas que se valem do poder político para conseguir aquilo que querem e que desejam. Líderes religiosos e políticos inescrupulosos, cujo fim é o mesmo que Deus deu a Herodes. Que o Senhor Jesus nos livre de tal comparação. Que o Senhor Jesus nos livre de tal fim e faça de nós povo humilde, que se guia pela sua palavra e pelo seu evangelho, para que o nosso fim seja um fim de glória e não um fim de vergonha. Que a Igreja Cristã Evangélica, no Brasil do século XXI, seja uma igreja de honras. Honra trazida pela fidelidade à palavra de Deus, única e exclusivamente. Que Deus nos abençoe a vivermos assim, como aquele povo do passado, longe dos sentimentos que moviam Herodes, as pessoas próximas do templo, os religiosos daquela época, mas com um coração humilde e devoto diante de Deus. Que Deus nos abençoe.